Oi, 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 gente, tudo bem? Queridos, coloquei para vocês lá no perfil do Instagram uma caixinha falando sobre uma data muito importante nesse mês, que é o Dia da Consciência Negra. Esse dia é comemorado no dia 20 de novembro e geralmente a gente vê muitas manifestações, principalmente dentro das escolas, falando sobre esse dia. Então eu perguntei até se vocês já tinham participado de algum evento falando sobre o Dia da Consciência Negra. Geralmente as escolas gostam de trabalhar com a questão da cultura, né? A pluralidade cultural brasileira nesse período. Mas é importante a gente pensar o seguinte: por que é dia 20 de novembro e o que realmente representa esse Dia da Consciência Negra? Primeiro ponto é que esse dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, é um marco muito importante, já foi uma luta muito grande do movimento negro unificado lá na década de 70, para poder falar sobre o papel dos negros na construção da identidade brasileira, para poder falar sobre a luta dos movimentos negros, para falar sobre o combate ao racismo e a busca, sobretudo, de situações que sejam equitativas, que não haja nenhum tipo de informação equivocada, pejorativa com relação aos negros na sociedade brasileira. Então, o Movimento Negro Unificado já fez isso lá na década de 70. No entanto, o dia 20 de novembro só foi instituído dentro do calendário letivo, dentro do calendário de fato brasileiro, a partir da Lei 10.639, que é aquela lei que eu já mencionei a vocês, que fala sobre a obrigatoriedade de história e cultura afro-brasileira e africana na educação básica, principalmente na educação básica. Agora isso também já foi para o ensino superior, né? Então, foi exatamente com essa lei em 2003 que a gente teve a institucionalização, de fato, da data do dia 20 de novembro. E essa data foi escolhida por uma razão bem interessante. É a data da morte de Zumbi dos Palmares, um dos grandes ícones, de fato, de combate à escravidão negra no Brasil. E isso a gente está falando de, séculos bem anteriores. Então, por conta dessa busca da luta dos negros na sociedade brasileira, na constituição da identidade brasileira com a participação dos negros, obviamente que a escolha desse ícone, que é Zumbi dos Palmares, não foi à toa. Em algumas regiões, em algumas cidades no Brasil, dia 20 de novembro é considerado feriado, dentre elas Salvador e Rio de Janeiro. E a gente tem uma situação bem importante aí com relação ao Rio de Janeiro e São Paulo. Foram essas duas cidades que mais receberam escravizados negros advindos do continente africano, porque essas duas cidades tinham portos exatamente para o recebimento desses navios negreiros. Então, hoje, essa data, né, olhando nesse contexto contemporâneo, a data do dia 20 de novembro é considerada uma rememoração, vamos olhar assim, e não uma comemoração, desse processo histórico brasileiro, que não é tão legal, né, gente? Escravidão negra no Brasil é aquela parte da nossa história que a gente olha e fala, se a gente pudesse apagar isso. Então, por isso que essas duas cidades são cidades que trazem isso à tona como uma forma de conscientização da nossa própria travessia histórica, ok? Gente, um grande beijo no coração de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.